Olá, Souzinhos, tudo bem? Bom, hoje é uma aula muito especial, porque é a última aula da anatomia dos hábitos. E aí, semana que vem, a gente vai iniciar o nosso terceiro módulo. Estamos indo, né? Acho que a gente está em um ritmo bom. É início de dezembro, olha o quanto a gente já caminhou. Eu gosto muito de lembrar os meus alunos disso, que quando a gente está lá no início, a gente fica, às vezes, até com preguiça de dar o primeiro passo. De ir lá se matricular na academia ou de fechar o curso, se comprometer. Mas, enquanto o tempo vai passando, acaba sendo bem mais fácil do que a gente imaginou. Né? Muitas vezes a gente pensando no resultado final acaba se sabotando por medo do processo. Então, nessas horas é bom pensar menos e só agir. Quebrar, né? Aquele efeito de estar ali só no pensamento, sabe? Eu trouxe um fundo muito especial, não sei se vocês reconhecem esse fundo aqui, ó, que é o Chamaluco da Alice no País das Maravilhas. E por quê? Porque eu acho aquela frase sensacional, né, gente, que o gato fala para ela: se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. E aí ela vai parar, né, perdida nesse lugar de malucos, insanos. E ela tira aprendizados disso, né, gente? Acaba que nesse caos da descoberta, ela acha o caminho dela. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela. Vai ser uma aula relativamente curta, tá, gente? Que é mais um fechamento de conceitos mesmo, tá? A aula 8, que é a aula de hoje, ela vai estar muito ligada a entenderem como lidar com vontades destrutivas, tá? Então, quando você sentir uma vontade negativa, uma vontade, até mesmo um condicionamento, que nem pode ter sido você que colocou, né, que possa ter vindo da infância, o primeiro passo é a gente identificar o padrão que envolve, tá? Essa vontade, esse condicionamento. E é isso que a gente faz na terapia, basicamente. Então, isso aqui não deixa de ser um processo mega terapêutico, tá, gente? Só que está sendo feito em grupo. Se você se comprometer com o resultado, estiver lá com o caderninho, com o planner e fizer o passo a passo, eu tenho certeza que você vai sair uma pessoa transformada daqui, muito mais consciente do que precisa ser feito para essa vontade ir aos poucos se dissolvendo, tá? Bom, o que você vai precisar, gente? Pegue aí um caderninho, tá? E anotem essas perguntas. Vocês vão fazer esse exercício por uma semana. Gente, isso aqui vem da psicologia comportamental, tá? Se você for fazer uma consulta com uma terapeuta, um psicólogo, ela vai dar esse exato mesmo exercício para você fazer por uma semana. Então, assim, muitas vezes você vai se pegar, que eu fiz para tratar várias coisas em mim. Você vai sentir preguiça, você vai sentir, ai, que saco, falta de paciência, mas é o seu corpo tentando te proteger de se analisar. Analisar um comportamento que você não quer enxergar, que você não gosta, que você não gosta nem de lembrar que você faz, tá? Então, é aí que entra a tal da disciplina para vencer essa barreira, tá, gente? E de onde vai vir essa disciplina? Da real, total ciência que você não quer mais ser dessa forma. Então, esse convencimento interno, sem ele, não rola nada, tá, gente? Tem que ter. Então, você vai anotar onde você está ou estava quando esse comportamento surgiu, que horas eram, porque tem muitos comportamentos que a gente repete e não se dá conta que acontecem no mesmo horário ou no mesmo local. Como que você estava se sentindo? O que levou você a fazer aquilo? Se você estava sozinho ou se tinha alguém perto ou pessoas ao seu redor, quem eram essas pessoas? Se esse comportamento muda, se tem pessoas ou não perto, tá? E o que ocorreu logo antes? Eu coloquei aqui depois, mas antes.
O que ocorreu logo antes desse comportamento? O que te levou a fazer isso? E qual alívio que esse comportamento trouxe, tá? Então, o que é muito comum, tá, gente? Em casos de compulsão alimentar ou descontrole, né? Que são coisas diferentes. Geralmente a pessoa, ela tá em casa, tá? Nos piores episódios de compulsão. O horário costuma ser mais para a noite. Estou dando aqui o padrão, tá, gente? Mas cada um vai ter a sua resposta, pelo amor de Deus, somos únicos. Como essa pessoa está se sentindo? Geralmente ela está se sentindo ansiosa, ou frustrada, ou estressada, ou cansada, e não sabe como mudar isso, ou se acostumou a mudar isso através da comida. Geralmente ela está sozinha, tá? A compulsão alimentar é um padrão que a pessoa não faz na frente dos outros. Porque fazer isso na frente dos outros causa mais julgamento. É engraçado, né? Porque, por exemplo, fumar, a pessoa costuma fazer na frente dos outros porque a sociedade de julgamento. É bem interessante. Então, costuma ser um comportamento bem solitário. Muda, com certeza, com presença de pessoas ou não. Logo antes, a pessoa pode ter tido um dia muito estressante de trabalho, ou um dia muito estressante com as crianças, ou qualquer tipo de abalo emocional. E qual é o alívio? Bom, o alívio imediato que traz é a anestesia daquela emoção que ela estava tentando abafar, tá? Então, eu dei aqui um exemplo. Mas você pode aplicar isso aqui para qualquer outro, tá, gente? Então, você vai fazer isso, tá? Você vai olhar as suas emoções. Um outro exemplo muito comum, tá? Eu vou dar o meu agora. Não mais, mas uns 3 anos atrás, né? Eu quero acordar mais cedo. Eu nunca fui de acordar tarde, mas eu queria acordar mais cedo do que eu já acordava para ter tempo para mim, tá? Fazer as coisas que eu gosto. Então, um dia, eu percebi que eu acordei naturalmente mais cedo, tipo 5 ou 6 da manhã. E era um sábado ou um domingo, sabe? E aí eu fiz esse exercício, que eu estava fazendo ele, sobre o acordar. Onde que eu estava? Eu não estava na minha casa. Eu estava na casa do meu namorado. Eu percebi isso. Era 5 ou 6 da manhã. E como que eu estava me sentindo? Descansada e feliz, tá? Eu estava bem. Não acordei com aquela sensação de me arrastar ou de um trator passando em cima de mim, nada disso. Estava cercada de pessoas, de fato, tinha meu namorado, tinha todas as pessoas dormindo na casa, o cachorro latindo, os passarinhos cantando, enfim, tinha muita coisa acontecendo. O meu comportamento muda, eu percebi que quando eu durmo num lugar que só tem eu e tem outras pessoas, eu acordo mais cedo. Eu me sinto motivada a sair da minha cama por saber que tem pessoas ali ao meu redor. Olha que interessante. Todas as vezes que eu vivi em uma casa com mais pessoas e eu vivi sozinha, eu percebi que eu sempre acordei naturalmente, sem sacrifício, mais cedo por ter outras pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante para mim. Então, eu tento organizar o meu estilo de vida em ter pessoas, em ter uma casa, uma convivência mais movimentada, tá? Claro, a gente tenta adaptar porque é possível, tá, gente? Mas isso é uma coisa, esse é um conhecimento bom para mim, né? Então, de repente, se eu fosse solteira, eu iria procurar dividir apartamento. Com pessoas com os meus valores alinhados, claro. O que ocorreu antes desse comportamento também? Como é que foi a noite anterior? Bom, o que eu percebi, tá? Eu vi um seriado divertido com meu namorado, um seriado leve que nós dois gostamos. Eu sabia que eu não teria que acordar para fazer obrigações chatas, né? Repetitivas, ou com horários fixos, né? Que o meu dia estava ali com compromissos, enfim. Ou que eu teria que malhar, né? Um dia pesado. Só de eu acordar e saber que eu sou livre
naturalmente eu acordo mais cedo. Olha que interessante. É claro que eu não posso ter todos os dias livres, mas é interessante ter esse autoconhecimento, porque o que eu posso fazer aqui dentro do meu controle? Eu posso tentar criar noites mais agradáveis, com essa sensação de dividir com alguém coisas gostosas, né, de relaxamento. Isso me traz bastante alívio, de tentar colocar menos obrigações no dia, priorizar as obrigações que eu realmente preciso ter, certo? Então, no final, é uma questão de priorizar e distribuir melhor e usar esse conhecimento para tornar a rotina mais agradável, de fato, e que trabalhe ao meu favor. Qual o alívio que esse comportamento me trouxe? Poxa, acordar bem, produtiva, feliz, sentindo-me livre, certo? Ou seja, com a análise desse comportamento, eu percebi que qual era o gatilho de acordar tarde? Excesso de obrigações que eu não gosto de fazer, mas que eu tenho que fazer. Qual foi a solução? Tornar essas obrigações mais espaçadas durante a semana e priorizar quais são realmente mais importantes, né? Porque o meu corpo ele tentava me fazer dormir como uma forma de me proteger dessas obrigações e, quando eu estava sozinha, de me proteger da solidão. Olha que profundo. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente descobre gatilhos como esse, tá? Ou qualquer outro? Eu tenho que me convencer do porquê que eu estou fazendo aquelas obrigações chatas todos os dias. Mas eu tenho que me convencer diariamente. Eu tenho que me lembrar, fazer esse diálogo. Você vai acordar, sim, mais cedo, porque você quer ter tempo para ler o seu livro. Você gosta de ler esse livro. Você gosta de ver esse vídeo no YouTube. Se você não faz isso antes dessas obrigações, no caso meu, tá? Você já começa o dia mal-humorada, porque você não teve tempo para se sentir livre. Eu percebi isso, que é muito melhor para mim acordar 2 horas antes da minha obrigação, eu que trabalho em casa, porque aí eu me sinto mais feliz, eu libero serotonina, libero, sabe, os hormônios do prazer antes das obrigações. Então, vale a pena para mim. Se eu não faço isso, eu me sinto completamente presa. Então, as primeiras horas do meu dia, eu gosto de fazer coisas que me dão prazer. Isso muda a minha vida inteira, sabe? Muda tudo. Veja se esse não seria o seu caso também. Trocar um pouquinho de horas de sono por esse prazer, sabe? De fazer algo que você realmente gosta ali. Para mim, funciona muito. E se lembrar todos os dias por que o seu dia vai ter aquelas obrigações. Quais são os seus objetivos a curto, médio e longo prazo, certo? Meu objetivo a curto prazo, já falei com vocês nas outras aulas, né? Mas assim, acho de todo mundo, pagar os boletos. Isso não é para se sentir obrigado no peso. Não, gente, é a vida, aceitar que a vida é assim. E pagar com alegria que volte multiplicado, porque aquele boleto que você está pagando está botando prato na comida das crianças, está comprando a ração de algum bichinho, sabe? Está dando dinheiro para instituições que vão levar isso para caridade. Ou vocês acham que... Como é que o dinheiro chega lá? Nas grandes doações multimilionárias que as empresas fazem. Entende? Então, a gente tem que pensar assim, do lado positivo, né? Longo prazo, construir uma vida que eu acho que eu mereço, ajudar as pessoas, empregar pessoas. Enfim, você tem que trabalhar isso diariamente na sua mente. Não se deixe esquecer. E se você esquece, tudo começa a virar um martírio, né? Pesado, chato. Eu nunca me esqueço. Fico sempre com os propósitos e a intenção de cada ato muito claro, tá? Ferramentas, tá? Que eu uso para me ajudar, que podem funcionar para vocês. Eu gosto de dormir com a janela um pouquinho aberta, ou com a cortina um pouquinho aberta, porque a luz do sol me ajuda a acordar mais cedo. Isso vai regulando os hormônios a longo prazo, tá, gente? Se você está muito, muito fora, assim, de padrões normais de sono, tente ver o pôr do sol ou o nascer do sol, se for possível, pelo menos 3 vezes em uma semana.
Isso já foi comprovado que ajuda a regular os hormônios, tá? Se você conseguir ver os dois, melhor ainda. Bom, eu já falei para vocês, né, que eu durmo com o celular longe da cama e coloco o despertador, para não ter aquela sensação, aquela tentação de mexer. Ter um abajur perto da cama é uma ótima dica. Sabe, tocou, já acende lá a luz, aquela luz na sua cara para te acordar. Fitoterápicos, tá, gente? São remédios que vendem na farmácia de plantas naturais, qualquer um pode comprar, que me ajudam muito a lidar em épocas de muito estresse. Para que, por exemplo, eu não desconte na comida, que a minha tendência é descontar na comida. Então, da Weleda é uma excelente marca. Eles têm o Stress Dorum, né? Stress Dorum, Ansiodorum. O Stress Dorum é muito bom para quem está com cansaço mental, o Ansiodorum é muito bom para quem tem ansiedade. Fora isso, gosto de usar óleos essenciais, tá? De lavanda para dormir, durante o dia de gengibre ou alecrim, me ajudam muito também. Hortelã-pimenta, bem revigorante. Terapia, tá, gente? Terapia, nossa, qualquer terapia, seja TVP, Teta Healing, psicólogo, o que for, ajuda demais, demais, demais. Isso aqui, né? Essa mentoria é uma terapia. Então, assim, é uma terapia feita em grupo que também ajuda muito. E eu tento tornar os momentos que são chatos o mais agradáveis possíveis, tá? Então, eu tento fazer o meu ambiente de trabalho mais bonito possível, mais bonito e organizado possível, para que eu sinta vontade de sentar ali, o mais confortável possível. Quando eu tenho que fazer atividades administrativas, eu coloco uma música relaxante, ou um ambience, né, no YouTube também, com aqueles barulhinhos que eu gosto, de rua ou de mar. É bem legal. Velas, eu gosto de velas aromáticas, óleos essenciais que revigorem. Malhar é uma coisa que eu detesto fazer, mas eu faço sempre. Então, como eu lido com isso? Eu aprendi a ter prazer em malhar, porque é o momento que eu vou escutar os cursos que eu tenho vontade de fazer. Ou vídeos no YouTube de coisas que eu gosto de aprender. Então, assim, eu me anestesio dessa forma. Gosto também, funciona para mim, tá? Mudar o ambiente de trabalho durante o dia. Então, uma parte eu estou aqui no escritório, a outra eu estou lá no jardim. Tentar fazer isso, tá, gente? Mesmo que seja, sei lá, da sala para a cozinha. Ou então sair de casa, se for possível. Ir para um café. Eu fiz muito isso também. Trabalhar perto dos bichinhos, com o gatinho, o cachorro. E colocar atividades, né, em blocos de tempo, por exemplo. Eu vou dar 3 aulas, vou fazer 3 atendimentos e eu vou malhar no meio do dia ou na hora do almoço. Eu gosto de fazer assim um pouco. E aí, de tarde, eu vou fazer as TVPs. Você pode também variar as atividades, que você vai se sentir menos entediada e você vai ver que o tempo vai passar mais rápido, tá? Então, vamos lá. O que você tem que fazer essa semana? Você vai fazer um plano de ação, igual eu sugeri aqui, né? Várias sugestões, para esse gatilho específico que está causando o comportamento que você quer mudar, tá? Então, o que você quer fazer? Qual é a mudança que você quer implementar quando esse gatilho surgir? A mudança é sair da cama e não ficar ali rolando, apertando o soneca. A mudança é, ao invés de comer uma barra de chocolate inteira, eu vou comer 2 quadradinhos, certo? A mudança é, ao invés de ficar mexendo no celular durante 30, 1 hora, né, eu vou levantar e tomar um café, certo? Como que você vai alcançar isso? Qual vai ser o plano de ação? Eu chamo isso do GPS pessoal, né, gente? Ele vai te ensinar com esse plano de ação a apenas ir para o lugar certo e se você errar, ele vai reconfigurar ali a rota e voltar, tá, gente? Esse GPS tem que estar muito ativado. Como eu agirei se eu errar, o seu GPS, ele vai ter um plano B e ele vai voltar. Então, Vivian, eu comi uma barra de chocolate inteira. Tudo bem, tudo bem.
Você vai tentar o quê? Não se culpabilizar, certo? Você vai ver o que deu errado. De repente, eu não posso ter uma barra de chocolate inteira, né? De repente, eu tenho que ter barrinhas pequenas. Vai ser mais caro de comprar? Vai, mas é o preço que você vai pagar para te ajudar, né? Porque você sabe que o que você mais quer não é economizar aquele dinheiro, é se livrar da compulsão, sabe? Ter esse GPS bem ligado. Então, a gente vai recalcular a rota quantas vezes for necessário, tá? Através do convencimento de que desistir não é uma opção. Não é uma opção. A opção é que você quer realmente, o que você mais quer é se livrar daquele hábito, tá? Então, façam isso durante uma semana. Dividam comigo seus insights lá no grupo. Semana que vem a gente vai iniciar o módulo de organização para que a gente, de fato, consiga colocar esse plano que você identificou nesse módulo de hábitos em ação. Tá bem? Conta com o feedback de vocês. E é isso. Estamos aí andando com o curso.